igreja? Sim, hoje estamos comemorando 27 anos da nossa Igreja Batista Coinonia. Então temos muitos motivos para agradecer a Deus. Vamos lá, preparados para mais um cultinho. Quero ver vocês aí na sua casa, junto com o papai e a mamãe, participando do louvor, prestando atenção na lição de hoje com o tio Diego. Então, pega a sua Bíblia e vamos preparar para mais um cultinho. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais um cultinho, por estarmos conectados com a nossa igreja, com as crianças e com as famílias. Agradecemos ao Senhor pelos 27 anos da nossa igreja. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que são 27 anos de bênção, de grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pai, que esse cultinho seja uma bênção na vida de cada criança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá louvar o Senhor? Alô, tudo jóia, crianças? Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Lá no Salmo 98 fala: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhes alcançaram a vitória. A gente terminou uma semana e agora começou uma nova semana debaixo da graça do Senhor. Isso tem que trazer ao nosso coração muita alegria. Vamos cantar com alegria no coração, glorificando o nome do Senhor? Vamos lá! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha
aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque, eu digo aleluia, 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 amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente está comemorando o aniversário da nossa Igreja Batista Koinonia. E a gente hoje vai ter um culto que a gente vai comemorar esse dia, né? E aí eu lembro sempre quando eu era criança, quando a gente fazia as comemorações dos nossos aniversários, eu e minha irmã, a gente brincava muito, mas a gente também tinha momentinhos que a gente brigava. E aí quando eu estava lembrando disso, eu lembrei de uma historinha que eu queria contar para vocês. Vamos começar com essa historinha? Bom, a historinha de hoje é a historinha de Arthur e Eduardo. Arthur e Eduardo eram dois irmãos. Eduardo era mais velho, tinha lá os seus 12 anos, e Arthur era mais novo. E Arthur sempre pensava que Eduardo deixava ele de lado para fazer as coisas e às vezes até brigava muito com ele. E aí teve um dia que o amiguinho de Eduardo foi para casa dele para brincar com ele. E Arthur estava lá com a mãe dele, né, na cozinha, conversando com a mãe, e Eduardo estava lá no quarto brincando com um amiguinho dele. Aí a mãe de Arthur chamou: Arthur, vem cá, me ajuda aqui. Aí Arthur: oi mãe, o que é que eu posso ajudar? Só faz o seguinte, leva esse sorvete que Arthur gosta tanto, e aí leva essas 2 tacinhas de sorvete para ele e para o amiguinho dele, para eles lancharem. Aí Arthur disse: tá bom mamãe, eu levo. Aí Arthur foi até o quarto, que era o quarto deles dois, dormia Arthur e Eduardo no mesmo quarto. Aí quando Arthur foi abrir a porta, ele viu que a porta estava trancada. E ele disse: Arthur, Eduardo, abre a porta aqui, por favor. E não via nada, silêncio. Ele tentou: Eduardo, Eduardo. E ninguém respondia. Aí ele disse: o que é que está acontecendo? Cadê eles? E aí ele bateu de novo e ele começou a ouvir umas risadinhas lá dentro. Aí ele percebeu que Eduardo e o amiguinho dele estavam brincando de se esconder dele. Eles estavam simplesmente querendo que ele fosse embora. Eles estavam lá quietinhos, esperando que Arthur fosse embora para poder Eduardo voltar a brincar e ele não incomodasse mais. Já pensaram que coisa chata? Depois de bater a porta algumas vezes, Arthur disse: tá bom, vou embora, vou voltar. E voltou decepcionado e falou para a mãe tudo o que aconteceu. Ele disse: mãe, eu tentei abrir a porta, bati, chamei de todo jeito e Eduardo não quis abrir a porta para mim. Aí a mãe de Arthur falou: não fique preocupado, Arthur, ele não quis, né, conversar com você, mas aí o que é que vai acontecer? Ele perdeu esse sorvete. Você gosta desse sorvete? Arthur: eu amo, mãe, eu adoro esse sorvete. Então vamos comer eu e você junto? Vamos. Aí a mamãe e Arthur começaram a comer o sorvete e ficaram lá e se divertiram e comeram um sorvetinho. Quando foi mais tarde, que Eduardo já tinha se despedido do amiguinho dele, voltou para casa, ele passou na pia, adivinha o que ele viu? A embalagem de sorvete vazia na pia. Aí ele olhou assim: mamãe, e esse sorvete? O que foi que aconteceu? Aí veio a lição. A mãe de Arthur e Eduardo falou para Eduardo: olha, seu irmãozinho Arthur levou para você o sorvete, para você e para seu amiguinho, só que você não quis abrir a porta para ele, você simplesmente ignorou seu irmão. E aí o que foi que aconteceu? Ficou sem o sorvete. Moral da história: Eduardo ignorou o irmão dele, maltratou, porque ele, né, deixou ele sem resposta, e o que é uma coisa muito chata, a gente, né, não querer responder outra pessoa. E Arthur e a mãe comeram o sorvete e Eduardo ficou sem. E aí Eduardo ficou com aquela coisa na cabeça, pensando: poxa, eu ignorei o meu irmão e terminei perdendo o sorvete, eu não deveria ter feito isso. E aí fica esse ponto, né, pra gente não fazer isso com nossos irmãos. Esse foi um exemplozinho simples, um exemplozinho tranquilo. Mas eu sei que você que tem irmão ou irmã, eu sei que você de vez em quando tem uma briga com ela,
que você você maltrata, você briga. E aí é que vem a lição de hoje. Hoje a gente vai ler uma história muito, muito importante da Bíblia, que é a história de José. A gente vai começar agora, mas antes eu queria orar para a gente poder começar, tá certo? Vamos lá, todo mundo fecha o olho, tá? Vamos lá? Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, te agradeço porque a nossa Igreja Batista Koinonia está comemorando mais um aniversário hoje. É uma igreja que tem feito tanta diferença em nossas vidas, fez na minha vida, né, a vida do tio Diego, também faz na vida das crianças, dos papais das crianças e todas as pessoas que frequentam a igreja. Mesmo nós estamos aqui no virtual, através dos nossos cultos online, nós te agradecemos porque temos essa igreja que nós tanto amamos, ó Senhor. Te peço que a gente possa refletir sobre a mensagem de hoje, para a gente possa amar nossos irmãos e que a gente possa também obedecer os nossos papais. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Bom, eu acho que eu nem falei, né? Eu sou o tio Diego, não sei quantos de vocês sabem meu nome, se tem gente novata hoje. E aí hoje a gente vai falar sobre a historinha de José, certo? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar a historinha de hoje. A historinha de hoje está lá no versículo de Gênesis, lá no início da Bíblia, no livro, no capítulo 37. A história toda se passa do 1 ao 36, tá? E a gente vai começar a historinha agora. Bom, José era um filho de um homem chamado Jacó e eles viviam num lugar que era meio que desértico, né? E aí, José, ele tinha outros 11 irmãos, uma menina e os outros todos homens. E, além disso, ele era o segundo mais novo, ele só tinha mais um irmão mais novo que era chamado Benjamim. Então era uma família grande de 11 irmãos, Jacó teve tantos filhos e José era um filho de Jacó, mas que os irmãos não gostavam muito dele. Os irmãos, eles, assim como Eduardo fazia com Arthur, eles deixavam ele de lado, não brincavam muito com ele e José sentia isso. Ele sentia o quanto os irmãos dele tinham essa diferença de tratamento com ele. Mas vamos lá. Certo dia, os irmãos de José estavam lá longe, pastando com as ovelhas, as cabritas, as cabras do pai deles, de Jacó. E aí, já estava passando o tempo, Jacó olhou para o relógio, quer dizer, no relógio, né? Ele viu mais ou menos a hora. E aí ele disse, José, vem cá. E aí José disse, sim, papai. Aí ele disse, José, faz o seguinte, está lá no versículo 13. E aí José disse, Jacó disse, José, vai lá atrás dos teus irmãos e chama eles para eles poderem voltar para casa com os bodes, os cabritos, as cabras. E aí, o que é que vocês acham que José respondeu, mesmo sabendo que os irmãos não gostavam muito dele? Vocês arriscam dizer o que foi que ele falou? Pois é, José falou assim, tá bom, papai, eis-me aqui, eu vou lá. Ele se dispôs. Ele, né, como um filho obediente, ele disse, tá bom, eu vou lá. E aí José foi andando, procurando os irmãos. E aí ele chegou no lugar que ele sempre encontrava os irmãos dele, onde eles normalmente pastavam. E aí não tinha ninguém dos irmãos dele. E aí passou um pessoal que ele era conhecido de lá e falou assim, pessoal, vocês viram meus irmãos por aqui? Aí esse pessoal disse, não, eles foram um pouquinho mais para longe, para lá. Aí tá bom, então eu vou andando mais para lá. E aí ele foi andando, quando de repente os irmãos deles, que estavam lá longe, viram José chegando. E aí tem um ponto que é importante. José, ele sempre usava uma capa que era colorida, que o pai dele tinha dado para ele. Esse era um dos motivos que os irmãos dele não gostavam de José, porque ele usava essa capa muito colorida. E José amava essa capa. E aí quando os irmãos viram aquela capa colorida vindo de longe, eles já sabiam quem era José. Aí eles tiveram uma ideia. E aí vejam que ideia horrível. Eles falaram assim, vamos nos livrar de José. Eles se juntaram e falaram, a gente vai dar um jeito de desaparecer com José. Aí teve um irmão mais velho, chamado Rubem, que não era tão mal quanto os outros. E teve uma ideia. E olha que ideia, que ele não era o mais malvado. Ele disse, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega José
e joga ele dentro do poço. E o poço era muito fundo. Ele não ia conseguir sair sozinho. E aí, a gente jogando ele lá, ele não vai conseguir sair, ele vai terminar morrendo dentro do poço, ninguém vai achar ele. Minha gente, que ideia mais feia, não é? É, muita maldade. Mas vamos lá. Eles tiveram essa ideia e eles disseram, tá bom, vamos fazer isso. E aí a ideia de Rubem era de jogar ele lá no poço para que quando os irmãos fossem embora, ele pudesse ir lá e salvar ele do poço. Então, ele não era tão malvado assim. Ele queria enganar os irmãos e depois salvar o irmão dele, José. Enfim, vamos lá, vamos para a história. Quando José chegou, ele não deu tempo nem dele falar nada. Os irmãos já pegaram ele e jogaram ele dentro do poço. E aí ficaram comemorando, achando aquilo divertido, dizendo, papai não vai nem saber que ele desapareceu. E aí, quando eles estavam voltando, passou uma carroça com um pessoal que estava indo para o Egito, bem longe dali, bem longe dali. E aquele pessoal que passou indo para o Egito, normalmente eles passavam comprando coisas para poder vender lá no Egito. Então eles eram mercadores, pessoas que faziam compra e venda, e eles também vendiam, sabe o quê? Escravos. Eles compravam escravos lá naquelas regiões e levavam para vender no Egito. E aí os irmãos tiveram uma ideia. Opa, que ótima ideia, a gente vai se livrar de José e a gente ainda vai ganhar alguma coisa. Então vamos lá pegar José de volta. Então eles foram lá no poço, pegaram José, ele não conseguiu nem falar nada e foi vendido para aquele pessoal e foi levado para o Egito preso para ser escravo. E aí, quando eles estavam no caminho, eles pensaram, mas e aí, o que a gente vai dizer para o nosso pai sobre José? Aí eles tiveram outra ideia muito feia, mas, enfim, eram pessoas muito malvadas. Eles pegaram aquela capa, aquela túnica de José bem colorida, pegaram um dos bodes daquele mais feinho que eles tinham, pegaram o sangue daquele bode e melaram de sangue aquela capa toda. E levaram para Jacó. Quando chegaram lá, entregaram para Jacó e disseram, encontraram isso aqui no meio da estrada e não encontraram José. Bom, final da história. Jacó acreditou que José morreu, porque ele viu aquela capa ali toda suja de sangue, ele até imaginou, ele deve ter morrido por algum animal que deve ter atacado ele, e aí só se restou essa capa. E os irmãos, que tinham aquela ideia malvada na cabeça, ficaram comemorando, porque eles achavam que tinham se livrado para sempre do irmãozinho José. Que história feia, né? Que história triste. Eu espero que nenhum de vocês tenha ideias parecidas com essa, logicamente, mas eu tenho certeza que a gente não é o irmão amoroso que a gente deveria ser com nossos irmãos e irmãs. E uma das coisas que a gente tem que pedir a Deus é para que a gente sempre cuide dos nossos irmãos e irmãs. Eu tenho uma irmã, tia Tiale, vocês conhecem ela? Pois é, essa é minha irmã. Ela, quando eu era criança, eu tive muitas brigas com ela, mas hoje eu amo muito ela, porque ela tem o marido dela, tio Marcos, e Davizinho, que é meu sobrinho, que eu amo muito também. Então eu espero que hoje vocês possam pensar nessas duas histórias e que vocês possam refletir esse amor que a gente deveria ter, né, com nossos irmãos. Eu vou até ler um versículo para vocês. E eu queria ler para vocês o versículo que está lá em 1 João 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus também ame a seu irmão. Então é muito importante a gente amar nossos irmãos. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que vocês agradeçam a Deus pelos seus irmãos, que vocês amem a eles, assim como Deus nos amou. É importantíssimo a gente lembrar dessa historinha. Bom, e hoje a gente encerra por aqui. Agradecemos novamente pelo aniversário da igreja, que tanto nos abençoa. Fiquem com Deus, um bom resto de final de semana. Um beijo, tchau, tchau.